Antes de passar aos modelos financeiros, eu já falei nisto aqui neste site, queria reforçar. Portanto, no site da Texas, se vocês forem ao site da Texas, education.ti.com/pt, e se forem às atividades, eu já tenho aqui este link, vou copiá-lo para, por exemplo, para aqui para o Chrome. Ctrl P. Portanto, aqui no site da Texas podem vir, por exemplo, a área do professor, recursos pedagógicos, por exemplo, ou download de atividades. Eu geralmente vou por aqui, área do professor, recursos pedagógicos. E tem aqui uma série de recursos pedagógicos divididos por anos de escolaridade e por temáticas e por disciplinas. Portanto, se forem aqui colocar em Max, vou colocar primeiro 10º ano, ou então começa ao contrário, começo aqui, não deixa. Então, 10º ano, disciplina Max, e aparece-me aqui atividades para Max 10º ano. Algumas delas, por exemplo, aqui o método de associações secretas, estivemos a trabalhar a representação estatística de variáveis. Então, tem aqui algumas coisas que nós já fizemos. Tem aqui esta que não fizemos, métodos de apoio à decisão, o método de Webster. E sobre modelos financeiros, temos aqui duas atividades. Uma bastante simples, mas que eu considero importante, que é o trabalho com as percentagens. Principalmente aquela questão de descontos sobre descontos e da ideia errada que muitas pessoas têm de que se eu tenho 50% de desconto e é acrescentado um segundo desconto de 10%, que se somam e que dá 60%, na verdade esse desconto de 10% é já sobre o desconto de 50% e por isso não é somar 10%, não vai dar 60%, e esta atividade é um pouco saber lidar com as percentagens e com essas situações de descontos sobre descontos e adição de descontos. Tem aqui uma atividade relativamente simples, mas eu julgo interessante. E depois tem esta, que eu vou-vos propor mais daqui a pouco fazer, que é semelhante a uma que saiu um exame do aluguer e tarifários de bicicletas. Pronto, este é um recurso que eu acho interessante. Depois também tem para 11º ano. Tem os modelos populacionais, teoria de grafos, aqui com programação, probabilidades, inferência e inferência. Por exemplo, tem aqui uma situação, julgo que é esta aqui de inferência, que é uma inferência que parte de resultados já conhecidos. É aquela situação das sondagens que se fazem antes das eleições e depois o resultado não dá como seria de esperar e está longe as sondagens afastam-se dos resultados. E isto permite um pouco explicar o porquê que pode acontecer isso, alguns fatores, não é? Porque na verdade as pessoas podem mudar de opinião, as pessoas podem não responder exatamente aquilo que vão fazer, que vão votar, e influenciar, esses fatores influenciarem bastante a sondagem. E neste caso, a sondagem que é feita com os votos já recolhidos. Ou seja, as pessoas já votaram e nós vamos ver que se realmente as pessoas tivessem a mesma opinião acerca do seu voto que no dia da eleição e que se fossem sinceras relativamente à intenção de voto, os resultados bateriam certo. E é isso que aqui explica. Partindo de resultados de uma eleição já obtidos, fazer uma simulação sobre esses resultados e verificar que realmente os dados não se afastam assim tão significativamente. Pronto, vou deixar aqui o site. O link está aqui direto. Está aqui a imagem. Vamos então para os modelos financeiros. Nos modelos financeiros, eu tenho aqui primeiros slides neste ficheiro, onde pretendo mostrar a importância dos simuladores e o que é que são os simuladores financeiros. Portanto, um simulador
o que faz é traduzir um modelo matemático, que por vezes é simplificado, mas é um modelo matemático que traduz uma situação da vida real. E por isso ele torna-se mais, digamos, mais compreensível por parte dos alunos e muitas vezes veem mais utilidade na matemática que está por trás desse modelo matemático que suporta o nosso simulador. Podemos ter simuladores para o vencimento mensal, a conta mensal da água, o custo do tarifário de telemóveis, portanto, várias hipóteses, poupança de energia, por exemplo, substituindo as lâmpadas. Portanto, são situações muito práticas e que facilitam a decisão por parte do cidadão. Portanto, um simulador, então, não é mais que isso, é reproduzir o comportamento de um modelo matemático e que seja facilmente repetido para nós podermos analisar a situação. Portanto, os simuladores tornam possível analisar e comparar resultados, fazendo com que o centro da discussão e da aprendizagem seja o resultado e as implicações. Portanto, não tão centrado a aprendizagem num modelo matemático, que até vai variando, mas sim na análise do resultado e as implicações que possa ter a mudança de condições iniciais no resultado. Pronto, aqui mais algumas digamos, características do simulador e alertando para isso a importância dos simuladores. Para se construir um simulador, tem que se ter algumas noções e tem que se aprender o modelo. Portanto, só podemos construir um simulador se nós temos o modelo consciente e sabemos utilizá-lo em termos da construção do simulador. Também há situações que nós fazemos o contrário. Por exemplo, encontramos um simulador na internet e tentamos desconstruir o modelo que está por trás daquele simulador. Portanto, somos nós a tentar encontrar um modelo matemático que está por trás do simulador para poder depois, se quisermos, construir um simulador idêntico. A importância dos simuladores. Está aqui alertado duas notícias. Casais afetados por erro do simulador podem repetir declaração do IRS. Portanto, já aconteceu que simuladores do próprio Ministério das Finanças estarem com erros e as pessoas serem prejudicadas por causa desse simulador não estar correto. Aqui a mesma notícia, simulador fiscal com problemas. Portanto, para alertar a importância dos simuladores. Então vamos construir o nosso primeiro simulador. A nossa tarefa com modelos financeiros é então um novo imposto automóvel. Portanto, vai ser criado um novo imposto automóvel e nós vamos criar um simulador para que as pessoas possam experimentar e ver quanto é que terão que pagar segundo este imposto automóvel e também saber qual é a forma que é aquilo que nós todos desejamos, que é, não fugindo ao imposto, pagar o menos possível, usando os mecanismos legais que nos permitam fazer ou atingir essa pretensão. Um infográfico em que já é antigo, já não sei se isto corresponde exatamente à realidade, mas que mostrava um pouco o valor de um veículo automóvel. Então, 79% tem a ver com o custo de produção e distribuição, 5% é a margem de lucro das montadoras e 16% do automóvel era o imposto. Então, o nosso hipotético imposto, vai ser um IQB. Portanto, é um imposto que varia em função de dois parâmetros. O valor comercial do total dos veículos e o número de veículos automóvel. Portanto, há dois fatores que vão influenciar o valor a pagar por este imposto sobre veículos. Que é, então, o valor comercial e o número de veículos. Para isso, temos aqui uma folha com a escala, a tabela do imposto. Temos aqui o número de veículos e temos aqui o valor comercial dos veículos.
vamos construir então um simulador que nos permita, colocando quantos veículos nós temos, qual o valor comercial, nos indica qual é a taxa e qual é o valor que temos que pagar. Mais uma vez, tal e qual como temos feito anteriormente com os modelos de apoio à decisão e a teoria das eleições, vamos usar muito o IFFN. Vou passar para a vista de computador. Aqui está a tabela com os valores, as taxas do imposto. E agora vamos tentar aqui. Nesta vai ser a taxa, que vai ter que ir buscar aqui, e nesta vai ser o valor a pagar de imposto. Sendo que estes dois valores vão depender do valor total comercial e o número de veículos. Portanto, aqui será o valor comercial e aqui será o número de veículos. Ora, para que as nossas formas que nós coloquemos aqui para cálculo resultem, eu vou começar por colocar aqui valores, porque senão ele não consegue comparar, fazer aqui, utilizar o IFFN, porque eu não tenho valores para usar. Vamos supor que tenho 2 veículos e o valor comercial dos veículos é 7.000. Neste caso teria que aparecer 2 veículos superior a 12, que teria que aparecer 12%, não é? E aqui seria 12% vezes 7.000, o valor do imposto a pagar. Vamos fazer uma análise por primeiro identificar o número de veículos e depois dentro do número de veículos, ou seja, dentro da coluna, verificar o valor dos veículos. Portanto, IFFN, se o valor que está na célula C8 for igual à célula B1, vírgula. Portanto, isto permite-nos identificar qual é a coluna. Portanto, estou nesta coluna. E se nessa coluna IFFN o valor comercial, que é a célula C7, for menor ou igual que 2.000, então o valor do imposto, a taxa de imposto, será o que está na célula B2. Caso contrário, ainda tenho que verificar qual dos dois de baixo é. Então, IFFN, se o C7, que é o valor dos imóveis, dos veículos, for menor ou igual que 4.000, que é igual que 4.000, então a taxa a pagar será B3. Caso contrário, será B4. Temos ainda que o primeiro IFFN verifica se o número de veículos corresponde a esta coluna. Caso o número de veículos C8 não seja igual a 1, então tenho que pôr aqui que o resultado é 0. E agora vamos usar mais duas parcelas como esta para as restantes colunas. Ora, esta aqui será o B, portanto, se C8 for igual a B, aqui teremos que colocar maior ou igual que 3 veículos. E vai buscar a D2, a D3 e a D4, que é a coluna relativa à situação de ter mais do que 2 veículos, 3 ou mais. Aqui será C, e aqui C. E este é para quando o número de veículos for igual ao que está na célula C1.
O valor a pagar por imposto será então igual ao valor da taxa vezes o valor comercial a dividir por 100, porque a taxa é em percentagem. Portanto, pagará 840 euros de imposto. Vamos simular aqui, por exemplo, se tiver 4 veículos e o custo dos veículos é 15.000 euros. Portanto, a taxa será 21, este é o valor da taxa. Se tiver 2 veículos e pagar 3.900 euros, a taxa é 12? Não, não está correto, porque se eu tiver 2 veículos e o valor for 3.900, na verdade a taxa não é 2, a taxa deveria ser 9. Portanto, a nossa fórmula para determinar a taxa não está correta. Aqui no C2, deixa-me ver onde é que está o engano. Portanto, este é o primeiro, IFFN. Se C8 for igual a C1, está certo, menor que 2.000, então será C2. C3, aqui é 400, portanto está mal em todas. Portanto, 400 e 400. Corrigir, portanto, será 9%. Portanto, esta é uma forma de nós obtermos o simulador. Portanto, eu usei a estratégia que 2 grupos usaram também. Outro grupo, a estratégia é semelhante, mas poderia ser mais simples, julgo eu. Portanto, o que é que eu fiz? Eu fiz uma análise por primeiro olhar para o número de veículos. Portanto, este IFFN, o que faz, a condição que faz é verificar se o número de veículos corresponde à primeira coluna. Caso corresponda, então ele entra dentro deste ciclo IFFN, onde vai ver os valores para indicar aqui estas taxas. Caso não esteja dentro deste valor, então dá 0 e tem a seguir mais uma parcela para esta e depois outra para aquela. Portanto, se o C8, que é a célula que está o número de veículos, for igual à célula B1, então ele vai agora entrar num IFFN encadeado até ali, que vai analisar o valor de veículos. Se os veículos tiverem um valor inferior ou igual a 2.000, então a taxa é esta. Se for inferior a 4.000, aqui nem precisamos colocar o enquadramento, porque como ele já verificou que é menor do que este, ele só entra dentro deste IFFN quando este é falso. Portanto, não é menor do que este, então é maior, ou seja, se for também menor que 4.000, está aí entre 2.000 e 4.000. Vai buscar o B3, caso contrário vai buscar o B4. Portanto, e a seguir faz o mesmo para a segunda coluna e para a terceira coluna. Sendo que na terceira coluna não podemos colocar esta condição C8 igual a C1, neste caso seria igual a D1, porque aqui tem 3 ou mais. Portanto, a condição aí seria maior ou igual que 3. Pronto, e temos aqui depois, esta é fácil, é multiplicar este vezes este e dividir por 100, porque isto é uma taxa, está em percentagem, portanto, temos aqui o valor do imposto. Este é um imposto caríssimo. A pessoa pagaria 351 euros por 2 carros que custam 3.900. Portanto, tínhamos que diminuir aqui a taxa para valores mais aceitáveis. Ora, possíveis discussões... Sim? Ainda bem que não é Ministro das Finanças. Nem tenho aspirações. Depois tem aqui algumas discussões possíveis, não é? Como poderá o imposto IQV considerar a aplicação das taxas de forma proporcional, de forma progressiva e por escalões? Porque, na verdade, o que é que acontece? É a questão dos impostos serem calculados por escalões ou de forma progressiva, não é? Que é a questão do nosso vencimento
mensal, as taxas não são progressivas, é uma taxa sobre a totalidade, mas depois, aquilo que pagamos anualmente, quando é feito o acerto, as taxas já são progressivas e nós temos um escalonamento das taxas e por isso há ali um ajuste no valor a pagar. Isso é uma discussão que está a ser agora, por acaso já vou falar aqui daqui a pouco, está a ser agora apresentada, trabalhada, discutida, relativamente ao IRS para o próximo ano, para 2023, e das tabelas que saíram hoje mesmo para o cálculo dos vencimentos segundo as novas tabelas de IRS. Desta vez há duas novas tabelas, uma até junho e depois outra de junho para a frente. Portanto, nós aqui, o que se pergunta é, ora, eu tenho 2 veículos, pago 3.900, mas se eu tivesse registado um veículo em cada pessoa, em vez de registar os dois numa só, será que o conjunto dos valores que eu pagaria seria menor ou maior do que quando eu registro numa só pessoa? Portanto, a ideia é, se eu tiver aqui e aqui vamos supor que um dos veículos custaria, ora, 1950. Até posso... 1950. Será que se eu fizesse esta, digamos, jogada, estratégia em termos de pagamento de impostos, registasse os veículos em pessoas diferentes e supondo que estes são os valores, será que a totalidade do imposto seria menor do que este? Ora, vamos analisar. Vamos aproveitar aqui, vamos copiar a fórmula, não vamos arrastá-la porque senão alterava tudo e nós não queremos que altere tudo. Portanto, vamos copiar esta fórmula, Ctrl C, Escape para sair fora, aqui Ctrl V. E agora, nesta fórmula, o que temos que alterar é as células onde está o número de veículos e o valor. Portanto, em vez de ser C8, é D8. Portanto, todos os C8 mudam para D e todos os C7 mudam para D. Okay. Ora, neste caso, a taxa de imposto seria 2, portanto estávamos aqui, está certo, e o valor do imposto seria então este vezes este a dividir por 100. Bom, é uma diferença enorme relativamente ao valor do imposto. Aqui ia dar o mesmo valor, eu posso, só por curiosidade, copiar, mas neste caso, como eu coloquei os dados iguais... Não dava para ver pelas taxas. Uma vez que uma é 2, passa logo para 5, não passa para o dobro. Sim. Por aqui pelo montante? Sim, pelo montante. Mas mesmo que não passe para o dobro, ao calcular separado, como não há, este imposto não é progressivo, por exemplo, ele paga 4% sobre a totalidade dos 4.000. Se fosse progressivo, ele pagaria 4% sobre só o que passa de 2.000. Portanto, pois, exato. Aqui essa ideia, por exemplo, de 4 para 7 já não é o dobro, não é? Aqui de 2 para 4 e 2 para 5 é verdade. Portanto, os dados... Essa análise só para as taxas podia nos levar logo a isso. Mas, neste caso, é mais que isso. Tem a ver com o escalão, este imposto não ser de forma calculada de forma progressiva.
Eu vou só aqui alterar e agora é pena isto não ter como o Excel para substituir os Ds rapidamente por E. Aqui é um E. Aqui é um E. E acho que está. Isto é igual a este vezes este a dividir por 100. E agora posso pôr aqui, por exemplo, o valor a pagar total. E o total seria igual à soma destes dois. Este valor é o que nós pretendemos analisar. Se eu agora colocar aqui, por exemplo, 3.100, um deles custa 3.100 e o outro custa 800. Também pagaria menos, mas não uma diferença tão significativa. Se eu agora alterar, por exemplo, aquela questão que a Isabel estava a dizer, se eu colocar 3, aqui colocar 4.5, portanto, já não temos aqui o dobro, não é? Mas continua a haver uma diferença significativa. E agora também podia ajustar aqui, sei lá, para 3.5. Aqui pode ir para 6.3 e aqui para 7.2. Aqui 3,5, 5.7, 5.7, 8.1 e 9.7. Pronto, mesmo com os valores diferentes, portanto, nós temos que pagaríamos menos se eu dividisse os veículos. Esta diferença tem a ver com o que eu já referi, com o imposto ser calculado progressivamente ou não. Tá bem? Portanto, por causa de a percentagem é sobre a totalidade do valor e não considera os escalões que estão para trás. Dizer, vantagem registrar os veículos em nomes de vários familiares? Sim, como pode atuar por cabeça. Portanto, isto era a discussão que pode ser criada com este modelo e que alerta para essa situação. Ora, aqui tinha uma outra estratégia para usando listas, não vou usar. Depois envio-vos o ficheiro com essa estratégia. Vamos passar para outra tarefa, que é muito parecida com também que é um exame sobre o aluguer de bicicletas, que está neste endereço, e descarregar, eu vou colocar no bate-papo. E descarregar o ficheiro TNS que está lá para aluno e a ficha do aluno. Portanto, descarregar esses ficheiros. Se tiverem dificuldade em ir ao site, eu posso pôr aqui no bate-papo os dois documentos. Todas aquelas atividades que lá estão, seja de MACs, de Matemática A, Matemática B, do ensino básico, também lá tem.
têm sempre uma ficha com situação problema para os alunos e tem uma ficha com orientações para o professor. Portanto, esta ficha que eu abri é a ficha para o aluno, que também está em PDF, mas também está em Word para o professor mudar o cabeçalho, alterar, fazer os ajustes que quiser para propor aos alunos. Portanto, esta é a situação das bicicletas BET e deste tarifário Bike Green mais, e que tem aqui as condições do tarifário de aluguer das bicicletas. E temos aqui uma tabela que deveremos preencher. Portanto, está aqui o ficheiro TNS, está aqui essa tabela, vou pôr na vista de computador. Portanto, e agora é, em função do número de dias de mês, do número de quilómetros, verificar qual é o custo que nós vamos ter. Portanto, vamos seguir então aqui as orientações e tentar explorar o modelo. Portanto, o problema está feito já com um modelo construído. Portanto, a ideia é explorar este modelo. Vou parar, quer dizer, 42, não temos muito tempo. Vamos aproveitar, portanto, este tempo que temos, vamos estar mais 5, 10 minutos e vamos responder a estas questões. Portanto, a primeira, a Ana usaria a bicicleta 16 dias por mês, uma média de 7,5 km. Ora, vamos então ao nosso 16 dias e 16 dias e 7,5 km. Portanto, significaria que ela percorria no total do mês 120 km e teríamos para o custo menor que 50 km é até 10 cêntimos por quilómetro, portanto pagaria 5 euros, e depois para os restantes quilómetros está aqui o custo unitário e o valor que ela pagaria por cada quilómetro correspondente a cada um destas escalas, digamos, de quilómetros. Portanto, pagaria 9,40 euros. Vamos ver a questão seguinte. Aqui está uma situação de um modelo que respeita uma taxa, digamos, progressiva. Portanto, ele só paga esta taxa nos quilómetros que estão entre 50 e 70. Portanto, cada uma destas taxas é apenas para os quilómetros que estão naquele intervalo. Poderá ser a amplitude toda do intervalo, caso ultrapasse, ou então só a parte que está naquele intervalo. Ora, vamos ver a questão seguinte. Quando chegou à escola e como presidente da comissão estatal, Ana partilhou a sua intenção com os seus 4 amigos de direção. De imediato, eles quiseram usar a tabela da Ana e simular os seus custos. Como existiam situações muito distintas no grupo, a Ana decidiu recolher esses dados que são. Então, temos aqui vários dados para calcularmos os valores. Eu agora até vou fazer aquilo que estava a dizer há pouco à Isabel, de copiar, embora aqui deixem-me só ver se há fórmulas, se há variáveis, não é fórmulas, variáveis. Não está nada a negrito, não há variáveis. Eu vou com o lado direito do rato copiar e com o lado direito do rato colar. Portanto, esta página é exatamente igual àquela. E agora vou alterar para os valores da primeira amiga, que é 18 dias, 5,5.
18 dias, 5.5. Portanto, fez 99 km e pagaria 8,34. Vou fazer novamente copiar, colar. O seguinte amigo, a Filipe, é 12 dias, 6,5. Ora, 12 dias, 6.5 km. Pagaria 7.11. Copiar, colar. O Rafael, 20 dias, 3,5. 20 dias, 3.5. E, por fim, copiar, colar. Temos o Sérgio, 15 dias, 7,4. 15 dias, 7.4. 8,95. Portanto, o modelo permite-nos calcular de imediato o custo de cada um dos amigos relativamente ao aluguer. Continuando a percorrer a ficha, na tal ficha para, digamos, guião orientador para os professores, julgo eu, já não me recordo muito bem, mas é referido que, dependendo do trabalho que a turma já tenha feito com folhas de cálculo, poderá ser a própria turma a construir primeiro este simulador, este modelo. Ok, aqui está a explicar como é que é feito. Depois pede para explorar as fórmulas que foram introduzidas. Portanto, aqui o raciocínio é ao contrário, é dar um modelo já construído e depois pedir aos alunos que olhem para as formas das células que estão da B7 à B11 e tentem explicar, perceber e explicar o que é que está lá nas formas, o que é que as formas traduzem. E aqui novamente as formas de C7 a C11. Portanto, a atividade é feita não com o intuito do aluno construir, mas sim de perceber o modelo. Portanto, perceber o que é que está aqui nestas células, como é que se traduz o que está aqui nestas células. Portanto, é a interpretação do modelo e não a construção, mas poderá, dependendo do trabalho que os alunos já realizem, poderá partir-se de uma situação contrária e ser os alunos a construírem um modelo. Deixa-me saber se tem mais exploração. A Ana estava sempre atenta às oportunidades, papá, pôs-se a estudar com cuidado o tarifário, custo unitário de educação na ciência, julgou que podia ser manter lugar. Portanto, aqui levanta a questão de poderem partilhar a bicicleta e poder ser mais vantajoso se eles partilharem a bicicleta. E é perguntado porquê, o que é que num modelo nos pode levar a isso. Na verdade, o que acontece é que, ao contrário do que é nos impostos, consoante o escalão vai aumentando, paga-se mais de taxa, aqui é ao contrário. Portanto, o valor de custo vai diminuindo pelo quilómetro. Quantos mais quilómetros, menor é o custo. Por isso, se dois destes amigos se juntarem e alugarem uma só bicicleta, em princípio, e depois é uma questão de explorar o modelo, irão pagar menos do que cada um deles alugar uma bicicleta. Claro que isto tem alguns constrangimentos e isso terá que ser também algo de análise por parte dos alunos. Pronto, e aqui tem mais outra situação, e entre eles os cuidados a ter para partilhar, e vai colocando aqui
algumas situações pela exploração do modelo em função de situações que se criam. Pronto, deixo para vocês depois explorarem e até, quando chegarem aos modelos financeiros, usarem, adaptarem esta atividade e aplicarem aos vossos alunos. Voltando ao nosso trabalho, o que eu tinha a seguir, que já não fica para hoje e talvez na próxima 2 a 8, em meia hora, mais ou menos, que eu possa usar, vamos ver como é que podemos construir um simulador para calcular o nosso vencimento líquido. Isto também é um simulador interessante que os alunos façam, já existe, está aqui, por exemplo, uma imagem de um simulador que existe na net, está aqui o link, mas é importante, até porque nós temos sido bombardeados por notícias relativamente aos vencimentos, por exemplo, dos professores, e na verdade sempre que se fala em vencimentos, fala-se no vencimento bruto, e não é aquilo que as pessoas levam para casa e depois dá a entender que têm grandes salários. Portanto, e esta atividade, além do modelo matemático que está por trás, permite ter uma noção daquilo que é a contribuição de cada pessoa dá para o país e para a sociedade em termos de impostos. Portanto, aqui temos um salário base, temos o subsídio de alimentação, a segurança social, quanto é que paga, a ADSE, o IRS e depois temos então o vencimento final. E o simulador que aqui eu coloco para ser construído é exatamente desse género. Portanto, vamos por aí. Portanto, em função do vencimento bruto, que aparecerá aqui e aqui, o número de dias de refeição, o número de dependentes. O número de dependentes vai dar a taxa de IRS e depois consegue-se ir buscar o desconto do IRS, o desconto da Segurança Social, desconto da ADSE, cota de sindicato e o vencimento líquido. Portanto, criar um modelo que, ao fim e ao cabo, traduz este modelo que está aqui e que existe na internet para as pessoas explorarem e verificarem qual é o vencimento líquido mensal em função de um conjunto de dados.